Olá a todos, espero que estejam bem. Continuamos aqui os nossos encontros virtuais antes da nossa retomada. É, Nós estamos trabalhando, né, já terminamos a parte da ecologia. Nós começamos a trabalhar grupos de organismos, né, estamos bem no comecinho. Lembra que o grande objetivo, né, quando eu falo objetivo, aquilo que vem a ser o mais extenso dentro dessa nossa frente 2 vem a ser a botânica. Só que antes de chegar à botânica, nós temos que passar por alguns grupos. Não estudo aqui na frente 2 nem os protozoários e nem o reino animal, que esse é assunto da frente 3. Mas quando falamos em fungos, quando falamos em algas, quando falamos em vírus, quando falamos em bactérias, que nós já iniciamos, né, e obviamente a botânica também, esse é um assunto aqui da frente 2. Nós já trabalhamos no nosso último encontro aspectos gerais das bactérias e eu havia prometido para vocês que nós teríamos uma aula agora envolvendo doenças e, junto com essas doenças, algumas questões, alguns exercícios, né, envolvendo esta temática, tá? Então, o meu objetivo com vocês, vamos apresentar aqui, ó. O meu objetivo com vocês nessa aula de agora é trabalhar algumas doenças relacionadas, tá aqui, ó, doenças humanas, né, relacionadas, né, ao agente causador, agentes causadores do grupo das bactérias. Quando a gente fala, deixa eu só fugir um pouquinho da luz aqui. Opa, melhor aqui, ó. É, quando a gente fala de doença de forma geral, nós sabemos que cada doença você poderia ter um livro inteiro para falar dela. Não é o nosso objetivo, né? Quando a gente trata de doenças, né, aqui no foco vestibular, nós temos alguns minutos aí para falar de cada uma delas. Você tem no seu material, na sua apostila, também uma tabelona lá nos textos complementares, com uma série, se eu não me engano, eu acho que tem 32 doenças de bactérias lá para você utilizar como referência. O que eu vou trabalhar aqui com vocês vem a ser as características das principais doenças. E a gente vai ser bem preciso naquilo que você precisa, tá? O nome do agente, o nome da bactéria, não é? O tipo que essa bactéria ela é. A gente fala da transmissão, a gente fala de alguns sintomas, da prevenção e já partimos para outra doença. Mostrando aqui algumas imagens, fazendo alguns comentários e ao longo da nossa aula a gente vai trabalhando também algumas questões. Beleza? Isso? Tá? E provavelmente a gente vai quebrar isso aqui em dois momentos. Vou trabalhar aqui algumas doenças nessa aula de agora. Aí na semana que vem eu continuo mais algumas doenças de bactérias, já emendando com uma introdução da nossa aula de vírus. Beleza isso? E assim a gente vai seguindo o nosso conteúdo, tá? Uma primeira doença que eu trago para vocês vem a ser a cólera. A cólera ela é causada por uma bactéria cientificamente conhecida como Vibrio cholerae. Você pode ver que para todas elas eu vou trazer o nome científico aqui que muitas vezes ele aparece em prova, tá? Lembra, né, que nós utilizamos aqui as regras internacionais de nomenclatura. O Vibrio caracteriza o gênero, o cholerae, né, caracteriza o epíteto específico e a união dos dois, Vibrio cholerae, vem a ser, né, o nome científico dela, né, Vibrio cholerae ou, né, vibrião da cólera. Vibrião porque esse é o tipo de bactéria. Lembra que as bactérias podem ser cocos, as redondinhas, podem ser os bacilos em formato de bastões, podem ser, né, as espirilos, né, em formato semiespiral, e nós temos os vibriões, que são essas bactérias num aspecto virguloide, assim, como se fosse uma vírgulazinha, né? Esse vem a ser a característica dela. Quando a gente fala dessa doença, a transmissão dela se dá pela ingestão de água e alimentos contaminados. Isso quer dizer que é uma doença que está relacionada à maneira como você contrai através de uma má higiene alimentar. Tá? Então você ingere o vibrião por uma água ou por um alimento contaminado e isso vai, né, a pessoa se contaminando vai te levar a alguns, quando eu falo te levar, é um você imaginário, tá? Eu gosto de usar essa expressão, tá? Vai te levar para uma situação, para um quadro sintomático, onde ali, ó, diarreias, vômitos, cólicas, câimbras intestinais, vêm a ser os sintomas, né, quase que imediatos aí. O problema é que é uma doença que deve ser tratado, né, também muito rápido, porque ela pode se agravar, olha só, em casos graves, ela pode causar choques hemorrágicos, né, em função do ferimento desses órgãos intestinais e podendo ser até fatal. Então é uma doença sim que ela tem a sua gravidade, tá? Nós temos ali os sintomas iniciais,
né, mas que pode vir se agravar e levar o indivíduo, né, à morte. Esta doença, portanto, né, para você se prevenir é tomar as medidas básicas de higiene alimentar. Tá ali, ó, beber água tratada fervida, a proteção de alimentos em contato com insetos, porque muitas vezes o inseto que vai levar a bactéria até o alimento, manter bons hábitos de higiene, né, lavar frutas, verduras, né, essas medidas que desde o ensino fundamental você aprende, né, você discute uma a uma, né? E algumas outras doenças, algumas verminoses que você trabalha aqui também na nossa biologia, você pode ver que quando, né, a forma de contágio, né, a transmissão, ela se dá em função da ingestão, né? Tomar medidas básicas, né, além do saneamento, medidas básicas que nós temos aí de higiene alimentar, acaba sendo uma forma de prevenir, tá? Então você pode ver, como eu disse para vocês, a gente vai ser bem preciso em cada doença, tá? O nome da bactéria, né, o tipo dela, como que transmite, os principais sintomas e as medidas profiláticas, e assim a gente vai seguindo uma a uma. Uma outra doença que eu trago para vocês vem a ser a tuberculose. Tá? A bactéria vem a ser, agora é um bacilo. É importante saber, tá? Se é um vibrião, se é um bacilo, né? Tanto é que ele vem a ser o bacilo de Koch, cientificamente conhecido como Mycobacterium tuberculosis. A tuberculose, né, hoje nós temos, né, já faz um bom tempo, nós temos vacina, uma vacina muito famosa, a BCG, mas a tuberculose, né, estima-se que, daqui a pouco a gente vai fazer uma questão que até traz isso no enunciado, né, estima-se que a tuberculose ela matou praticamente um quarto da Europa lá no século XVIII. Então, na verdade, é uma doença que teve, né, o seu índice de mortalidade, a sua abrangência de mortalidade muito elevada, né, em épocas passadas, assim como outras bactérias também, tá? E a tuberculose, ela é de fácil transmissão. Nós estamos vivendo agora, né, esse período da Covid, embora venha a ser um vírus, né, a transmissão ela acaba tendo essa facilidade, o contato por gotículas de saliva contaminada, que falando, espirrando ou tossindo, o indivíduo pode liberar para o ambiente e um outro indivíduo em contato, né, com essa bactéria acaba se contaminando. Então a transmissão se dá através das vias respiratórias por gotículas de salivas contaminadas, expelido pelo doente, né, durante, né, tosse, o espirro, né, e a sua fala. E o sintoma, né, nós temos os sintomas iniciais, uma tosse, um escarro com sangue, tudo isso em função das lesões pulmonares, né, febre, emagrecimento, cansaço, isso vem a ser as consequências dessas enfermidades no pulmão. E o pulmão comprometido, você pode ter problemas na hematose durante o processo respiratório, e é uma doença que se agrava pelas lesões pulmonares, podendo levar sim o indivíduo à morte, né, através de medicamentos, né, nós temos, né, antibióticos voltados a isso, e principalmente através da vacina BCG, aquela que você já tomou faz tempo, é a forma que nós temos da prevenção dessa doença, que, como eu disse para vocês, hoje é raro você ter uma pessoa que acaba contraindo tuberculose, mas que já teve uma incidência muito grande, onde dizimou boa parte da Europa, né, num tempo atrás, tá? Olha só uma questãozinha aqui para nós, ó. O enunciado traz justamente isso, ó. Unicamp. Estima-se que um quarto da população europeia dos meados do século XVIII, do século XIX, tenha morrido de tuberculose. A progressiva melhoria da qualidade de vida, a descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e o desenvolvimento da famosa vacina BCG fizeram que a incidência da doença diminuísse na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado um aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo, devido à diminuição da eficiência das drogas usadas e à piora de condições sanitárias em muitos países. Aí ele perguntou, uma questão discursiva, qual é o agente causador da tuberculose humana? Você poderia colocar o bacilo de Koch ou o Mycobacterium tuberculosis, né? Seriam as respostas aceitas aí, tá? Como essa doença é comumente transmitida através do contato com gotículas, né, que o doente libera pela tosse, espirro, fala, acabamos de ver isso daí. Você pode ver que não vamos subestimar as questões. Eu estou fazendo as questões na sequência do momento que a gente acabou de ver a doença, então parece que está fácil. Mas lembra que você vai fazer um vestibular alguns meses depois.
tá? Então é um assunto que já vai ter ficado para trás, então tem que estar sempre, né? Por isso que eu até indiquei para vocês que lá no seu texto complementar você tem uma tabela com essas doenças, tá? Aqui estou destacando as principais. Então é sempre bacana fazer algumas questões ali e sempre consultá-la, tá? Explique por que a eficiência das drogas usadas contra a tuberculose está diminuindo. Por que está diminuindo? Ah, porque as bactérias estão se tornando resistentes. Cuidado! Esse lance de se tornar é uma ideia lamarquista que a gente não defende. Na verdade, lembra que essas drogas, né, lembra da seleção natural. Esses medicamentos, eles acabam selecionando bactérias existentes. Então, a eficiência é justamente por esse processo da seleção natural, onde o uso desenfreado de antibióticos, no caso, acaba selecionando cepas de organismos existentes, né? E chega uma hora que você não tem um medicamento específico para isso. E daí que acontece esse despertar de muitas doenças aí, né, que durante um bom tempo estava adormecida e você acaba tendo uma incidência novamente. Olha aí, né, o item C, ele te traz aí um resgate de conhecimento de pontos que você tinha lá da sua, né, das nossas aulas de evolução, beleza? Opa. Uma outra que eu trago para vocês, o famoso tétano. A bactéria também é um bacilo, tá? Né, do formatinho de bastão. Clostridium tetani é a bactéria causadora do tétano. É uma bactéria que a transmissão dela se dá pela entrada dessa bactéria na sua corrente sanguínea. Isso, né, geralmente acontece quando você tem um ferimento. É aquela famosa doença dos ferimentos de criança, né? Quando você corta o pé lá, pisa num prego e tal, aquela preocupação da mãe, aquela preocupação em relação ao tétano, embora você já foi vacinado, tá? Mas através de ferimento pela pele, uma vez que é uma bactéria que está presente no solo, você pode ter o contato deste agente com a sua corrente sanguínea. Então tá ali, ó, ferimentos na pele, contato com a terra, objeto contaminado. O problema é que essa doença é extremamente agressiva, principalmente quando a gente fala, eu não coloquei em amarelinho ali à toa, tá? Aquele sintoma que eu coloquei ali para vocês, ó, rigidez muscular é o principal sintoma da doença. Tá? É o que você tem, né? É claro, né? Ele coloca ali dor de cabeça, febre, isso são características de muitas enfermidades. Tá? Só que a rigidez muscular, ela vem a ser uma característica muito marcante dessa enfermidade. Principalmente em função da rigidez da musculatura respiratória. E o indivíduo não consegue respirar, onde ele acaba, né, olha só, né, o processo agonizante que é a morte em relação ao tétano. O indivíduo ele morre por paralisia da musculatura respiratória. Ele não consegue, ali duas fotos bem pesadas, né? Mas para você ver duas pessoas agonizando, né, em relação, né, a essa enfermidade, né, e acaba não tendo então essa capacidade respiratória e a pessoa acaba morrendo. A prevenção se dá pela vacina antitetânica, né, também pela DDP. DDP é uma vacina, uma tríplice bacteriana, né, que é utilizada tanto para difteria, tétano, né, o D de difteria, o T de tétano e a coqueluche, né, Bordotella pertussis, né, esse P é de pertussis, né, que vem a ser, que também é até um nome para coqueluche que nós temos, né, que acaba sendo então uma referência, né, a esta vacina, beleza? Olha só uma questão. Bactérias são encontradas nos mais diferentes meios. Muitas delas causam infecções com graves lesões nos organismos animais, são patogênicas, e se constituem em sério problema para o homem. Entre estas infecções, por sua gravidade e elevada frequência, sobretudo em populações de baixa renda, destaca-se o tétano, também conhecido no caso neonatal, né, em função da velocidade que pode levar à morte, como o mal dos 7 dias, com referência ao tétano informe. O agente etiológico, né, Clostridium tetani, e o tipo bacteriano, é um bacilo. A forma de transmissão, né, através, né, da bactéria entrando na corrente sanguínea, por ferimentos, né, que acontecem na sua pele, objetos cortantes presentes no solo. Principal sintoma, lembra? Rigidez muscular, né, que é o que acaba agravando, levando à morte, em função, né, da rigidez que acaba tendo nos movimentos respiratórios. Recursos disponíveis de imunização ativa e passiva caracterizando-os.
Isso aqui você vai estudar ainda, né, nas suas aulas de imunologia lá na frente 3, você vai estudar sobre vacina e soro, mas eu sei que você já tem uma noção, tá? Um recurso disponível de imunização ativa. Imunização ativa é aquela que vai ativar a sua produção de anticorpos. Seria vacina, no caso, vacina antitetânica. Imunização passiva é quando você já toma os anticorpos prontinhos. E nesse caso seria, né, o soro. Então, o soro antitetânico. Ativa, vacina antitetânica. Passiva, o soro antitetânico. E ainda uma característica, ele pediu. A vacina, você pode falar que a vacina ela tem uma ação duradoura. Já o soro, ele é imediato, ele é momentâneo. Né? Na verdade, a pessoa, né, através do soro, ela já vai tomar os anticorpos prontos, justamente porque ela não vai ter tempo de produzir ainda anticorpos. Então, por isso que acaba tendo essa característica, né, de ação imediata, né? Então, ação mais duradoura, né, e ação mais imediata, uma diferença que a gente pode colocar, né, entre imunização ativa para vacina e imunização passiva para soro. Como eu disse, é um assunto que você discute bem detalhado lá na frente 3, tá? Uma outra enfermidade que eu trago para vocês, né, essa é famosa, né, já deve ter feito até questões de Enem, já exploraram bastante, a leptospirose. Tá? Leptospira interrogans vem a ser a bactéria causadora desta enfermidade. A leptospirose, ela é uma doença que ela tem uma relação, você pode ver que é muito comum você ter que encaixar alguns elementos na explicativa dessa doença. E desses elementos, um deles vem a ser o rato, mais precisamente a urina do rato. Uma relação também muito com lixo, já vamos ligar tudo isso, tá? Uma relação muito com enchentes, porque se você for ver, a transmissão se dá pela água, alimentos e objetos contaminados pela urina de animais infectados, tá? Então, é o tipo de enfermidade para o indivíduo entrar em contato com a bactéria. Como que geralmente isso ocorre? O rato, ele é um animal comum, né? Comum de lixo. E lá no lixo ele libera a sua urina. Muitas vezes por uma questão de descaso, uma questão de falta de saneamento, e às vezes até por porqueira de algumas, né, de algumas pessoas, né, que não tem às vezes a pessoa até tem um conhecimento, mas acabam tomando medida, as pessoas deixam o lixo na rua. Né, em vez de colocar, separar o lixo, como eu sei que você faz, tal, né, colocar ali nos cestos próprios, não, coloca aquele monte de sacola no meio-fio, esperando o lixeiro, aí vem uma chuva, começa a levar aquele lixo, e junto com isso vem alguns ratos que fuçaram nesse lixo, e esse lixo vai para o bueiro com a chuva, e ele entope o bueiro. Bueiro entupido, a consequência vem a ser essas enchentes que a gente vê em muitos locais. Então, geralmente, essas águas de enchentes, existe um risco delas estarem contaminadas com a bactéria Leptospira, em função justamente, né, daquilo que acabou fazendo a interrupção dos bueiros, que foi o lixo onde o rato estava em contato. E daí a pessoa em contato com essa água ou com o alimento ali acaba contraindo essa bactéria. É uma bactéria, né, os sintomas iniciais de muitas bacterioses, febre, dor de cabeça, vômito. O grande problema é que ela tem uma ação muito rápida, então o tratamento tem que ser muito rápido também, porque ela pode se agravar uma vez que as lesões hepáticas e também as lesões renais, isso vem a ser uma característica marcante da doença, o que pode levar a pessoa à morte. Quando chega nesse ponto, o índice de mortalidade já chega a ser bem grande. Então é uma doença muito grave, tá? Quando, né, não tratada de imediato, em função justamente, como eu disse para vocês, desses danos renais, desses danos hepáticos. Tem uma questão clássica do Enem, que ele coloca vários pontos lá de uma pessoa lá, ele cita no enunciado, né, um indivíduo, aí ele coloca item 1, item 2, item 3, ele conta uma história toda embaralhada, ele pede para você colocar numa sequência correta, uma questão muito, né, muito clássica. Olha uma da Unicamp, essa é mais direto, ó. Um dos animais sinantrópicos mais importantes da área da saúde pública é o rato. Quando ocorrem enchentes, podem aparecer surtos de leptospirose humana. Qual a relação entre as enchentes e os surtos de leptospirose?
Aí você vai ter que escrever contando a história da maneira como eu coloquei para vocês. O rato no lixo, o lixo colocado em descaso, entupindo o bueiro, acontece enchente, o indivíduo em contato com a enchente entra em contato com a bactéria, tá? Tem também algumas situações dessa doença em relação, né, eu já escutei já alguns relatos em relação em contato com latas, porque muitas vezes as latas de refrigerante ou a cerveja, né, elas ficam em depósitos e os ratinhos podem ali fazer um xixizinho e tal, e daí a pessoa, né, acaba entrando em contato com essa lata. Por isso que é recomendado, né, lavar sempre as latas antes de consumir ou optar por outros tipos de embalagens, tá? Ou colocar no copo diretamente, mas o fato de chegar no mercado e sempre lavar a lata, por mais que você não vá encostar a boca nela, é uma medida, né, de higiene. Hoje nós estamos, né, em relação a essas medidas de higiene pessoal, talvez esse venha a ser a gente fala muito desse né, o novo mundo pós-pandemia aí. O álcool gel já fazia parte, de maneira acanhada, mas já fazia parte do nosso dia a dia, né, desde lá de 2009, do H1N1, né? Até então, muitas pessoas, né? Acho que eu nem sabia que tinha um álcool gel para higiene. Aí veio, né? Isso há mais de 10 anos atrás, a gente isso conheceu nas escolas, começou a ter sempre. Agora, em relação a essa Covid, né? Essas higienes básicas em relação a limpar alimento, né, em relação aí o álcool gel agora praticamente obrigatório no seu bolso, é muito provável que isso venha a ser, né, algumas medidas aí que a gente vai naturalmente, vai fazer parte do nosso DNA, né, de higiene pessoal. E mais uma doença que eu trago para vocês ainda nessa aula, a sífilis. Aqui nós já estamos falando de uma doença sexualmente transmissível, embora não é transmitida só por sexo, tá? Treponema pálido, né? É uma bactéria espirilo, né? Uma espiroqueta, que é transmitida, se é uma DST, primeiramente, contágio sexual. Objetos contaminados entrando em contato com a sua corrente sanguínea e também prova gosta muito dessa aqui, ó, de mãe para o feto durante a gestação. Então é uma bactéria que atravessa a barreira congênita e pode vir, né, a infectar a criança. O grande problema dessa doença, quando a gente fala em DSTs, a gente imagina as DSTs somente causando lesões sexuais, lesões no pênis, lesões na vagina. O grande problema da sífilis é que ela é uma doença que causa lesões no sistema nervoso central, podendo levar à cegueira, à paralisia e levar a pessoa à morte. Então ela é uma doença muito grave e que de uns anos para cá, olha só que interessante, né? É triste, mas é interessante saber. Ela aumentou exponencialmente, assim como a AIDS. Mas por que aumentou, professor, com tanto medicamento, tratamento? Justamente por causa disso, as pessoas começaram a botar muita confiança. Ah, se eu pegar, eu trato. Mas não é bem assim. São doenças que ainda matam, né? Então a gente não pode ter esse tipo de ideia. Ah, se eu pegar, eu trato, já não é mais tão fácil morrer. E em relação a isso, um número muito grande de pessoas passaram a se contaminar. Tá? E a prevenção típica, o uso de preservativos, tá? Então, lesões do sistema nervoso central, algumas sequelas que nós temos aí na boca, na mão, em função da presença desta bactéria. Aqui tem duas questões para a gente fechar essa nossa aula. Não vou terminar as doenças hoje, tenho mais algumas, tá? Que a gente vai falar na próxima aula. As doenças, primeira questão, as duas da Unesp. As doenças sífilis e cólera são causadas por bactérias, mas apresentam diferentes formas de contágio. Quais são essas formas? A cólera que nós vimos hoje, né, através de água ou alimento contaminado com o vibrião, né, o vibrio cholerae. E no caso a sífilis, né, pela barreira congênita, sexualmente transmissível, né, contato com objetos contaminados, que seria a resposta direta para essa questão. A questão próxima. Na música Vila do Sossego, composta e gravada por Zé Ramalho, conheço a música, muito bonita, não vou cantar porque eu tenho vergonha, encontramos os versos. Meu treponema não é pálido nem viscoso, os meus gametas se agrupam no meu som. Meu treponema. É isso que ele queria que você, no que você leu treponema, voltando. Você tinha que lembrar que treponema, né, é o gênero da bactéria da sífilis. Então você já começava
entender a referência que o cara fazia, né? Os versos aparentemente fazem referência a um micro-organismo causador de uma doença sexualmente transmissível. Primeira pergunta: a qual grupo? Vírus, bactérias ou protozoário e também a espécie pertence esse micro-organismo? O grupo das bactérias e a espécie Treponema pálido. Pediu para você escrever, né? Então é bom você tendo conhecer o nome científico, saber dominá-los, tá? Qual a doença que causa? A doença vem a ser a sífilis. Tranquilo, respondeu a questão, o item. Item B. Se esta é uma doença sexualmente transmissível, como explicar o fato de algumas crianças, filhas de mães não tratadas, nascerem com lesões no sistema nervoso central? Porque, embora ela é uma DST, ela também é uma bactéria que é transmitida pela barreira congênita, a mãe contaminando o feto durante a gestação. Então, por isso, né, que mesmo, né, numa situação ali, né, em que não houve diretamente o contato sexual, nós temos essa outra maneira de transmissão, que seria, né, a mãe passando para o filho. Beleza isso? Ainda quero falar para vocês de gonorreia, quero falar de coqueluche, quero falar de hanseníase, quero falar de botulismo. Então, na nossa próxima aula, vou tratar ainda mais algumas doenças de bactérias e já daremos início, isso vai ser a primeira parte da aula, e já daremos início ao estudo dos vírus, que também vai ter os seus aspectos gerais e também algumas doenças, né, algumas viroses que a gente tem que fazer alguns comentários. Entre elas, é claro, né, a Covid, essa que nós estamos vivendo nesse período pandêmico. Beleza? Muito obrigado, siga as recomendações das tarefas aí. Qualquer coisa, nos encontramos, né, nos tira as dúvidas naqueles canais oficiais que a escola, né, acabou apresentando para vocês. Muito obrigado, até a próxima.